Boa noite a todas as pessoas presentes e também que nos acompanham pelos diferentes meios de comunicação. Eu vou falar de vários assuntos. Inicialmente, lembrando da Semana da Enfermagem, fiz até um requerimento parabenizando dia 12 de maio, em homenagem à enfermeira Ana Nery. Nós temos o Dia Internacional da Enfermagem. Nós tivemos, eu e o Barreto, que numa das palestras, teve uma segunda palestra na qual não pudemos estar presentes. Mas parabéns aí às técnicas de enfermagem, às enfermeiras padrão e também auxiliares de enfermagem. Com relação à merenda, nós tivemos uma reunião muito importante, a meu ver, a semana passada, e durante a semana nós percebemos alguns artigos, mais ou menos dizendo assim, o presidente, que não está presente na sessão, está atendendo os munícipes, certamente, lá para dentro, né? Dizendo que, pelo menos, foram corrigidas as falhas que eu apontei. E, na verdade, foi muito mais que isso. Acho que houve um atraso muito grande de explicação. Eu fiz o requerimento há mais de quase 2 meses antes, e houve, na verdade, por parte da mesa, especialmente do presidente, uma tentativa de protelar, e isso realmente foi muito danoso, principalmente para as pessoas que trabalham com a merenda, que, na verdade, certamente não ficaram satisfeitas com a maneira como foi escandalizado o fato aqui. Ficou muito claro para todo mundo que a merenda funciona bem em Avaré. Ficou muito claro. Tem alguns problemas pontuais que não podem ser generalizados. Então, essa questão da escandalização do fato, eu acho que a gente tem que parar um pouquinho com isso, se ater ao fato, mas não escandalizar o fato. Com relação às apostilas, eu estava dando uma rápida olhada, eu acho que é um assunto que merece uma atenção nossa realmente. Eu dei uma olhada muito superficial, mas eu acho que é interessante que a gente olhe com atenção esse fato. Com relação à audiência da saúde, estive presidindo, vários vereadores estiveram presentes, né? Eu e o Barreto ficamos até o final, o Marcelo ficou pouco tempo, ficou um certo tempo, na verdade, não teve que sair. Mas eu acho que é importante, principalmente, eu tenho falado muito em pré-candidatos a prefeito. Eu acho que é importante que os pré-candidatos a prefeito comecem a se inteirar, e a audiência pública da saúde, da LDO, eu acho que é fundamental para que eles se inteirem do que está acontecendo na nossa cidade. E dos muitos dados apresentados na audiência, não vou aqui relatar, porque foram 3, 4 horas de audiência que nós ficamos aqui, mas me preocupou, por exemplo, as atitudes do governo interino federal com relação ao mais médicos, com relação à farmácia popular e com relação à diminuição do tamanho do SUS. Isso terão um impacto muito grande se o nobre ministro atual da Saúde levar a cargo realmente o que ele falou numa primeira abordagem da saúde. Redução do tamanho do SUS, diminuição, acabar com os médicos estrangeiros no mais médicos, foi dito, e também vai mudar a farmácia popular. Se isso acontecer, vai ser um desserviço à saúde do Brasil, que já não anda bem, e com certeza vai piorar se isso acontecer. Até conversando com a secretária, ela me disse, puxa vida, se de repente os médicos cubanos vão embora, como é que eu faço aqui em Avaré? E é verdade, que hoje em dia está bastante complicado essa questão de contratação de profissional de saúde, principalmente na área médica. Então, essas coisas eu acho que são bastante importantes. Com relação à SP 255, eu queria resgatar, eu até me esqueci, resgatar a participação do deputado Carlos Neder na frente parlamentar, o Barreto falou, mas eu queria enfatizar um pouquinho mais, ele não pôde estar presente, e, na verdade, nós tivemos a alegria e a satisfação de nosso trecho ser contemplado só por uma razão que aconteceu, porque é pedagiado, senão não aconteceria. E a intenção do governador do Estado é pedagiar tudo para poder fazer as obras de duplicação, porque o Tesouro do Estado alega o governador, eu até acredito que seja verdade, que não tem recursos para fazer a duplicação. E aqui, e lembrando que esses recursos sairão da concessionária, e isso vai reverter no prolongamento do contrato e assim por diante. Senão, na verdade, não teríamos duplicação. E os trechos, há muitos trechos críticos, não podemos
tem uma visão egoísta, porque a SP-255 vai de Itaporanga até Ribeirão Preto. Tem muitos trechos críticos, especialmente de Barra Bonita a Jaú, como também da Raposo Tavares até Itaí, e, posteriormente, até Itaporanga. Há muitos trechos, e a gente vê todo dia ou toda semana mortes nesses trechos. Então, esta possibilidade de duplicação é bem-vinda, vai gerar recursos, vai gerar empregos, mas só está saindo porque o trecho é pedagiado, senão não sairia. Eu também estive presente, aí foi só eu e o Barreto que estivemos presentes, na audiência da LDO. E também não vi nenhum pré-candidato. Veja a importância da LDO. A LDO dá as diretrizes para o orçamento para o primeiro ano de governo do próximo governo. E todos aqueles que dizem que querem ser prefeitos estavam presentes aqui. Não tem interesse em saber quantas andam as finanças e os objetivos, as diretrizes orçamentárias. Então, eu espero que, quando for votada a LOA, que, aliás, for discutida a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que todos os 4 ou 5, o prefeito está sabendo já, logicamente, né, ele sendo candidato à eleição, ele sabe da condição, que os demais estejam aqui para ouvir como vai ser o orçamento do ano, que, eventualmente, quem ganhar, logicamente, vai gerir. Então, é fundamental. Então, todos eles, sem exceção, têm que se interessar numa audiência pública de lei de orçamento. Tá? Talvez não estejam presentes, porque tem outros compromissos, mas, de qualquer maneira, fica esse alerta, senão, na verdade, é um tiro no escuro. A pessoa não vai saber o que ele vai encontrar pela frente, se houver interesse, né? E, nessa linha, eu até recomendaria a todos os nobres pré-candidatos a prefeito que lessem essa reportagem do Jornal Estado de São Paulo, de domingo. Eles estão fazendo, aliás, de sábado, não é de domingo, de sábado. Eles estão fazendo o levantamento dos problemas nacionais voltados para o município, e, nesse dia mostrou exatamente que 60% das cidades dos municípios brasileiros terão rombo nas suas contas. E muitos dados são bastante interessantes, coisas que são repetidas aqui nas audiências. Por exemplo, por que acontece isso? Porque os municípios dependem muito, Avaré não é diferente, das transferências de governo federal e governo estadual, e isso caiu de uma maneira bastante drástica nos últimos 2 anos, diria, 1 ou 2 anos. E, nessa matéria, diz que apenas 10% dos municípios têm condições, sem o repasse de governo federal e estadual, de quitar suas dívidas. E esse ano é muito complicado, por causa da lei de responsabilidade fiscal. Tem que fechar as contas. Não pode cair naquela história, né, dos restos a pagar estarem superiores ao dinheiro em caixa. Tem que deixar provimento de dinheiro em caixa para pagar as obras iniciadas. E, dessa maneira, eu acho que isso é importante, todos nós, vereadores, especialmente os pré-candidatos, saberem dessa situação dos municípios brasileiros, e Avaré não é diferente. Outro dado que me chamou a atenção aqui, a questão dos repasses abaixo, por exemplo, para a merenda escolar, o repasse é de 0,30 por dia por aluno, enquanto o gasto médio é de 2,50. Isso segundo a Confederação dos Municípios Nacionais, a CNM. E também, com relação ao transporte, o valor repassado ao transporte é bastante inferior. E outra situação bastante dramática é a questão da previdências municipais. Então, a gente percebe que muitas das cidades, inclusive cerca de 900 cidades, tiveram o fundo de participação do município confiscado por causa da situação previdenciária. Então, esse é o quadro que, certamente, os prefeitos eleitos encontrarão, e Avaré não vai ser diferente. Tem que tomar conhecimento, até, não sei se o Marcelo ainda é pré-candidato, posso fazer uma cópia dessa matéria e passar para Vossa Excelência, para que estude, porque realmente a situação não é muito fácil. Então, eu queria agradecer a todos, encerro os assuntos por hoje, tenhamos todos aí uma boa sessão.